Bom, senhores, boa noite, sejam bem-vindos. Prazer estar de volta aqui a Porto Alegre, aqui na Verbo Jurídica a primeira vez, primeira tomara aqui de várias. E o que nos traz hoje aqui é falar um pouquinho a respeito do novo CPC, né? Num assunto que ele tem uma carga teórica bastante rica, mas com um reflexo prático bastante relevante, que é a questão da recorribilidade, né? Quer dizer, como é que ficou a questão do cabimento recursal com o novo CPC? Nós temos aí mudanças no ambiente recursal, tanto de espécies de recurso, mas essencialmente do cabimento recursal. E esses problemas, e essas novidades, imagina, a gente está com menos de 2 meses de vigência do novo CPC, já foi o suficiente para gerar uma série de problemas na prática forense. Eu, além de professor, sou advogado do contencioso civil, então eu vivo esse problema de prática todo dia, todo momento. E lá no escritório mesmo foi surreal, porque no dia 18 de março, que foi quando entrou em vigência, a gente já teve uma discussão com os sócios e com os advogados a respeito de uma questão relacionada à recorribilidade. Não demorou nada, quer dizer, entrou em vigência, já começaram os problemas. E aí eu queria hoje, nessa nossa palestra, tentar trazer para vocês as minhas principais aflições. Então, na verdade, vai ser quase que uma sessão de descarrego, né? Eu vou compartilhar aí tudo que está me incomodando e aí vamos sair daqui todo mundo incomodado. Então esse é o objetivo principal da palestra, tá? Então vamos começar a nossa análise falando um pouco a respeito da recorribilidade das decisões de primeiro grau. Depois a gente vai falar também das decisões nos tribunais, tá? Bom, com relação às decisões de primeiro grau, nós não mudamos, né, com relação ao CPC antigo, continuamos tendo apenas 2 espécies. Temos a decisão interlocutória e temos a sentença. Isso não mudou nada, os despachos continuam a ser recorríveis, artigo 1001 do novo CPC, e eles não interessam. Então, o que nos interessa é a interlocutória e a sentença. É óbvio que antes da gente começar a imaginar quais são os recursos cabíveis contra cada um desses pronunciamentos, nós temos que saber, na prática, efetivamente, se aquele pronunciamento decisório é uma sentença ou é uma decisão interlocutória. Ô Daniel, por quê? Dá para confundir? Então, sempre dá, né? Vamos partir da premissa que sempre dá para confundir. E há uma hipótese específica que vem me chamando muita atenção e que, infelizmente, ainda não chamou a atenção da doutrina de uma forma generalizada, que diz respeito à nossa tradicional sentença ilíquida. Por quê? Porque, na minha percepção, com base no novo conceito de sentença e com base no julgamento antecipado parcial do mérito, que são 2, na verdade, o conceito de sentença sempre teve, mudou. E o julgamento parcial do mérito nunca teve, é uma novidade. Com base nesses 2 fenômenos processuais, eu ouso dizer aqui a vocês que não existe mais sentença ilíquida no nosso sistema processual. O que é um choque terrível. E é um choque terrível porque o próprio Código de Processo Civil continua a falar em sentença ilíquida. Você vai pegar o artigo 509, que é o artigo que fala da liquidação por artigos e a liquidação pelo procedimento comum, que era por arbitramento pelo procedimento comum, e você vai ver lá que ele fala em sentença ilíquida. Mas vamos pensar um pouco. Será mesmo que a sentença ilíquida ela continua entre nós? E perceba que definir se ela continua entre nós ou não é fundamental para resolver se desta decisão que reconhece uma obrigação de pagar ilíquida, você deve apelar ou eventualmente agravar de instrumento. Porque, veja bem, o que é uma sentença? Vamos chamar de sentença porque é o tradicional, embora para mim já não exista mais esse fenômeno. O que é uma sentença ilíquida? É uma sentença que resolve o an de beato, ou seja, que resolve a responsabilidade do réu de pagar ao autor e que deixa para um momento posterior a fixação do quantum de beato. Então, não precisa de muito esforço para compreender que quando você tem uma, entre aspas, sentença ilíquida, você tem um fracionamento do julgamento do mérito. Quer dizer, o mérito ele é composto por duas partes
que é o ante beatur e o quantum de beatur, o juiz, percebendo que o processo já está maduro para decidir o ante beatur, assim ele faz e deixa para o momento posterior fixar o quantum de beatur. Isso aí sempre foi assim, sempre foi, não estou falando nenhuma novidade. A novidade agora, entretanto, é o conceito de sentença, artigo 203, parágrafo 1º do novo CPC. Porque esse conceito de sentença, do jeito que ele veio, ele vai colocar realmente uma questão grande. Se essa decisão que resolve só o ante beatur, ela realmente é uma sentença. Porque veja, qual é o conceito de sentença atual? Ele começa dizendo, ressalvados os procedimentos especiais, ótimo, porque os procedimentos especiais não me interessam aqui. Vamos falar de procedimento comum. No procedimento comum, sentença é a decisão do juiz com fundamento no 485 ou 487, que são os novos 267 e 269, quer dizer, sentença terminativa e de mérito, que põe a fim à fase cognitiva ou julga extinta a execução. Então olha só o problema que eu tenho agora. Qual é a natureza jurídica da liquidação de sentença? A liquidação de sentença, ela é executiva, cognitiva ou acautelatória? Ela é uma fase cognitiva. Perceba, não há invasão de patrimônio, não há satisfação de direitos. Para que serve uma liquidação de sentença? Para fixar o valor devido. A fixação do valor devido, senhores, é uma atividade essencialmente cognitiva. Então a liquidação de sentença, ela é tão cognitiva, mas tão cognitiva, que ela está tratada no artigos 509, 510 e 511. Você sabe aonde estão esses artigos na estrutura do novo CPC? No capítulo da sentença. A liquidação de sentença, ela não está no capítulo da execução, porque ela não é uma atividade executiva, ela é uma atividade de conhecimento. Olha, o jeito mais fácil que eu tenho de te convencer do que eu estou falando é o seguinte: quando o juiz decide na mesma sentença o ante beatur e o quantum de beatur, alguém estranha que isso foi feito num processo de conhecimento? Que é a regra, inclusive, condena o réu a pagar 10 mil. Ele faz isso aonde? Num processo de conhecimento. Na hora que ele fraciona esse julgamento, você não perde a natureza de processo de conhecimento, de atividade cognitiva. Resultado, quando o juiz condena o réu a pagar um valor ilíquido, ele não está pondo fim à fase de conhecimento. Muito simples. A fase de conhecimento vai seguir para a fixação do valor devido. Resultado, se esta decisão não põe fim à fase de conhecimento, e não vou nem cogitar que ela extinga a execução, não tem nada a ver. Se ela não põe fim à fase de conhecimento, ela não é uma sentença. Tá aí o conceito legal. Pô, Daniel, se ela não é uma sentença, ela vai ser o quê? Obrigatoriamente ela vai ser uma interlocutória. Mas perceba, ela vai ser uma interlocutória que, à luz do novo CPC, atende ao conceito legal de interlocutória. Vai para o 203 para o segundo. O que ele fala? Decisão interlocutória é toda decisão que não é sentença. Pronto. É um conceito residual. Se você não conseguir encaixar a decisão de primeiro grau no conceito de sentença, você coloca essa decisão como sendo uma interlocutória. E aí, olha só o problema. Se essa decisão que condena o réu a pagar uma quantia líquida é uma interlocutória, a decisão que fixa o valor devido é uma sentença. Porque a partir do momento que o juiz fixar o valor devido no julgamento da liquidação, aí nós vamos partir para o cumprimento de sentença. Aí a fase cognitiva efetivamente se encerra. E perceba que se você aceitar esta premissa, você vai ter uma inversão do que historicamente nós temos em termos recursais. Porque desde que o mundo é mundo, a decisão que condena o réu a pagar uma quantia líquida é uma sentença recorrível por apelação. E a decisão que fixa o valor devido é uma interlocutória, apesar de uma interlocutória de mérito, mas é uma interlocutória que corre por agravo. Inclusive, o artigo 475H do CPC revogado expressamente dizia isso, da decisão que julga a liquidação, cabe agravo de instrumento. Então perceba, nada, você só tem uma inversão do cabimento recursal nessas hipóteses. Aí você vai me dizer, Daniel, mas não é possível que seja assim.
E aí, eu vou complicar mais ainda pro seu lado, você que está descrente. Julgamento antecipado parcial do mérito, artigo 356 do novo CPC. O artigo 356 do novo CPC, ao tratar do julgamento antecipado parcial do mérito, ele faz uma remissão ao 355, que é o julgamento antecipado do mérito. E diz, quando parcela da pretensão estiver pronta para imediato julgamento, o juiz julga de forma parcial o mérito antecipado. Ora, não é exatamente isso que nós estamos vivendo? O mérito é composto de ante beatur e quantum de beatur. O juiz já tem condições de decidir o ante beatur. Já está maduro para julgamento a condenação do réu a pagar. Mas ainda não é possível fixar o valor devido. O que o juiz faz? Julga a parcela do mérito condenando o réu e deixa para decidir a outra parcela do mérito, que é a aferição do valor devido, para o momento subsequente. Então perceba, aquilo que nós passamos a vida chamando de sentença ilíquida, na verdade, hoje, à luz do novo CPC, é um julgamento antecipado parcial do mérito. E sendo um julgamento antecipado parcial do mérito, você vai ter que aplicar o 365, parágrafo 5º. É o parágrafo 5º que prevê o agravo do instrumento? Sim. Pronto. Existe uma regra dizendo que a decisão que julga antecipadamente de forma parcial o mérito é recorrível por agravo de instrumento. Então perceba. E agora, Daniel? Agora eu sei lá. E amanhã, Daniel, você vai voltar para São Paulo? Eu vou se eu conseguir comprar minha carteira, que eu perdi a carteira no avião. Aí eu fui pro hotel, o cara não deixou eu fazer o check-in. Falei, como é que eu sei que você é você? Eu falei, mas eu sou eu. Ele falou, mas como é que eu vou saber? Eu falei, pô, ninguém confia mais em ninguém, né? Não, quem eu sou? Eu sou um fugitivo da Lava Jato. Você, pô, vim passar uma noite no hotel em Porto Alegre, coisa exótica. Mas, tipo, o cara não deixou. Aí nós vamos, depois do final da palestra, nós vamos tentar recuperar essa carteira. Então, se tudo der certo, eu volto para São Paulo. Aí eu chego lá em São Paulo amanhã, vem lá um advogado do meu escritório e falou, Daniel, o juizão aí da decisão condenou aí, nos condenou a pagar uma quantia líquida aí. Você tá com essa tese aí, que agora é interlocutória, cabe agravo, você vai agravar? Então, você vê o problema? Quer dizer, o que o judiciário espera que eu faça? Que eu apele. Por quê, Daniel? Porque sempre se apelou. E porque essa discussão que eu trago aqui a vocês é uma discussão que não está acontecendo. Ela é uma discussão, eu já li todos os livros sobre o novo CPC que você pode imaginar, eu já li. Ninguém toca no assunto. É surpreendente. Quer dizer, estão fingindo que esta decisão, que à luz da lei é uma interlocutória e eu não tenho dúvida disso, é uma sentença. E aí é aquela história, na hora do vamos ver, você como advogado, né, eu estou escrevendo um artigo científico a respeito disso. Até porque esse, por um milagre assim, que só o Cosmo pode explicar, vai ser o objeto da minha palestra nas jornadas de processo civil que vai ter em setembro lá em Porto de Galinhas, que é do Instituto de Direito Processual. Os caras me convidaram e falaram, qual o tema? Conceito de sentença e julgamento antecipado parcial do mérito. Vocês não podem estar brincando. Que é um negócio que, pô, me incomoda demais, ninguém tá falando. Eu falei, agora sim, eu vou chegar lá, vou tocar, jogar, aquilo lá que você está entendendo. Mas o fato é, aí eu vou escrever um artigo, que vai ter um livro que vai ser publicado em razão dessa jornada, e eu vou escrever um artigo botando a galera para pensar. Agora, amanhã, quando eu chegar em São Paulo, eu vou orientar de que maneira? Falo, olha, faz apelação, porque é a apelação que todo mundo espera que você faça. Ah, Daniel, mas dá um azar, cai um relator que está pensando exatamente como você, às vezes acontece, né? Aí você abre o tópico tradicional da fungibilidade. E a fungibilidade, senhores recursal, que continua entre nós, ela na verdade vai ser mais utilizada agora do que era outrora. Isso por quê? Porque os tribunais superiores, naquela jurisprudência defensiva que eles sempre aplicaram, eles criaram para a fungibilidade recursal a teoria do prazo menor, né? Então, na vigência do Código de 73, se você entrasse com apelação em 15 dias e o tribunal entendesse que o recurso cabível era o agravo, eles não admitiam pela fungibilidade, né? Porque diziam que no prazo maior você tinha perdido o prazo para agravar. E isso acabou. E acabou por quê, Daniel? Porque unificaram os prazos recursais em 15 dias. Salvo embargo de declaração, todos os demais prazos é tudo 15 dias. Então a teoria do prazo menor, ela morreu de inanição.
Quer dizer, ela não tem aí mais como ser aplicada. E nesse caso específico para nós, num primeiro momento é mais seguro apelar e porventura pedir a fungibilidade para o agravo do que fazer o contrário. Para mim o correto seria agravar e deixar para apelar só da decisão que fixa o quanto. Mas como a gente durante 30 anos fez exatamente o contrário, quem sabe num primeiro momento seja mais seguro continuar fazendo, mas já abrindo ali um tópico, chamando a atenção do relator, para que se ele tiver um entendimento adequado, inclusive, a respeito do tema, à luz dos novos conceitos de sentença, de julgamento antecipado parcial do mérito e tal, que ele receba como agravo de instrumento. Esse é o primeiro problema, só que é o menor que nós temos, tá? Ele é o menor que nós temos porque, na minha percepção, você resolve fácil pela fungibilidade. Não é um grande problema. Qual é o nosso outro problema, Daniel? Então, vamos agora partir da seguinte premissa. Eu sei exatamente que isso aqui é uma interlocutória, eu sei exatamente que isso é uma sentença. Acabou a confusão. Não há discussão, tá? Não há discussão que se você entrar com um recurso no lugar do outro, é erro crasso, não aplica nem fungibilidade. Então vamos partir de uma premissa que é a definição da espécie de decisão em primeiro grau. Ótimo. Daniel, eu sei, eu tenho certeza, não há dúvida, de que esta decisão é uma interlocutória. É uma decisão interlocutória. Não. No tema anterior, a que fixo an é interlocutória agravável, a que fixo quantum é sentença apelável. Agora, vamos superar isso. Vamos pensar, não, é uma interlocutória mesmo, Daniel. Essa aqui não tem dúvida e tal, não tem nada a ver com o tema anterior. Bom, é uma interlocutória, qual o recurso cabível? Olha que coisa fantástica. No sistema do código anterior, você poderia ter uma dúvida. Porque, na verdade, no sistema do código anterior, nós tínhamos contra esta decisão duas espécies de agravo em tese cabíveis. Porque nós convivíamos com a dicotomia agravo retido e agravo de instrumento. Então, em tese, quando você definia que aquilo era uma interlocutória, você ainda tinha que fazer uma análise se caberia o agravo retido ou o agravo de instrumento. O agravo retido nos deixou. O agravo retido foi-se embora. Não deixa saudade nenhuma. O agravo retido, quem sabe, tenha sido o recurso mais bizarro que a história da humanidade já conseguiu criar. Porque você ia dar uma aula, principalmente em graduação, que a molecada não tem prática nenhuma, e sempre tem aquele que já estagia, né, desde o primeiro ano. Aí você podia falar tranquilo o seguinte, olha, o agravo retido é a regra, tá, gente? Excepcionalmente é o agravo de instrumento, nessas hipóteses aqui. Aí o moleque já estagiava, ele vinha no final da aula e falava assim, Daniel, é a regra? Falou, é a regra. Que coisa estranha, meu escritório, eu sempre desconfiei do meu escritório mesmo, os caras são, nossa, o advogado é meio estranho, chega meio com umas caras estranhas. Falei, por quê? Falei, pô, eu já fui no fórum protocolar mais de 200 agravos de instrumento, eu nunca vi um agravo retido. Falei, pois é, o agravo retido era a exceção era a regra mais excepcional da história recursal do mundo, né? Quer dizer, como é que vocês aqui, quantos agravos retidos vocês entraram nas suas vidas? Quantos agravos de instrumento? Era surreal, como é que isso podia ser exceção se era o que todo mundo sempre fazia? Então era um paradoxo surreal. E aí ele nos deixou e falou, então agora facilitou. Porque agora não tem mais que discutir se cabe um agravo ou outro. É só um que sobrou, é só o agravo de instrumento. Então, nesses termos facilitou. Só que aí veio o artigo 1015 do novo CPC. E esse artigo 1015 do novo CPC, eu não tenho nenhuma dúvida, um dos maiores equívocos do novo CPC. Uma das maiores bobagens que o novo CPC fez. Foram várias, hein? Mas esse realmente está no top 3. Né? Que foi o que, Daniel? Então, eles criaram um rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento. Então, nós saímos de um sistema de liberalidade quase que restrita, porque a verdade é que no sistema do Código 73, praticamente toda interlocutória era recorrível por agravo, as exceções eram pontualmente previstas em lei e continuam existindo hoje, tá? A decisão que admite o amicus curiae, por exemplo, é inegavelmente uma decisão interlocutória
e irrecorrível nos termos do artigo 138 caput do novo CPC. Então nós temos ainda algumas interlocutórias que a lei expressamente dizem serem irrecorríveis. Elas não me preocupam, há previsão específica em lei, vamos deixá-las de lado. O problema são as outras, a absoluta maioria. Porque agora nem todas poderão ser recorridas por agravo de instrumento. Daniel, se ela não é recorrível por agravo de instrumento, isso não significa dizer que ela se torna também irrecorrível? Não, não significa. Significa dizer que, na verdade, a sua recorribilidade vai ser postergada no tempo. Porque aí você vai ter que aplicar o artigo 1009, parágrafo 1º do novo CPC. As decisões interlocutórias não agraváveis, elas são recorríveis em sede de apelação ou contra razões de apelação. Um sistema que cá entre nós, para quem milita nos juizados especiais, não é novidade nenhuma. Porque a recorribilidade das interlocutórias no juizado sempre foi assim. E para os que militam na Justiça do Trabalho, menos ainda. Porque no processo trabalhista também é adotada essa técnica da irrecorribilidade em separado das interlocutórias, de maneira que elas não precluem e são impugnáveis só lá no final, no recurso contra a sentença e nas contrarrazões. Mas para nós que atuamos na justiça comum, né, civil, é um baque, é uma grande novidade. Né? Bom, como é que nós temos que encarar esse artigo 1015? A grande pergunta que está todo mundo se fazendo hoje é o seguinte, porque perceba, eu preciso definir, porque você na prática, na hora que chegar lá diante de uma interlocutória, você vai ter que resolver o que você vai fazer. Quer dizer, você vai agravar em 15 dias? Ou você vai deixar correr o processo para só impugnar, se for o caso, em sede de apelação ou contra-razões? Você vai ter que resolver. E para resolver isso, você vai ter que se fazer uma pergunta. Esse rol do artigo 1015, ele é restritivo? Ou ele é exemplificativo? Perceba, eu tenho uma resposta aqui que me parece incontestável, embora a minha vontade humana, não de jurista, fosse outra. Mas o fato é que essa minha primeira resposta, ela não vai resolver muita coisa. O rol é restritivo. O rol é restritivo. Você querer me convencer que o rol é exemplificativo é o passo inicial e final para tornar o rol letra morta, né? Quer dizer, é exemplificativo como? Ah não, ele deu aí algumas hipóteses. Fala, e as outras? Vão vir da onde? Ah, é da prática, né? Do dia a dia, tal. A doutrina cria umas, a jurisprudência cria outras. Fala, meu, então peraí, tá estranho, né? Na verdade, senhores, se o legislador não fosse tão obtuso, ele poderia ter gerado o efeito que ele queria sem ter feito a bobagem que ele fez. Porque você percebe nas discussões que precederam, né, que acompanharam o projeto de lei do CPC, que o grande objetivo deles era deixar, afastar o cabimento do agravo de instrumento em algumas hipóteses. Principalmente no ambiente probatório, que qualquer coisinha de prova o nego agravava, era um escândalo. Então, eles foram muito burros, assim, com data máxima vênia e tal. Por quê? Porque bastava ele dizer o seguinte, da interlocutória cabe agravo, salvo, e aí ele faz o rol. Ele poderia ter feito um rol para excluir interlocutórias específicas do cabimento do agravo, e essa jogava para apelação e contra-razões, mas não. Ele resolveu falar quais eram as recorríveis. E aí, meu amigo, nós vamos ter problema, já estamos tendo problema. E aí eu falo, não, o rol é restritivo. Foi uma opção de política legislativa. Eu costumo brincar, porque tem muito doutrinador aí, vocês devem estar lendo alguma coisa a respeito, que o cara, porque não gosta da norma, ele simplesmente finge que ela não existe. Ele dá uma interpretação que sabe-se lá Deus de onde ele tirou, contra qualquer regra de hermenêutica jurídica existente, só para conseguir falar que não aplica porque ele não gosta. Né? Eu não gosto do 1015, eu odeio o 1015. Mas eu reconheço que ele foi uma opção de política legislativa. Então não dá para eu simplesmente querer dizer, não, mas aí é exemplificativo, a gente vai criar outras hipóteses e vamos embora. Porque aí nada é a mesma coisa. Matou o 1015, não tem como fazer isso. Ah, Daniel, então é restritivo. É, mas perceba, dizer que esse rol é restritivo não quer dizer que ele não tenha que ser interpretado. Outro dia eu estava vendo, agora também, né? Nunca vi tanta TV Justiça na minha vida, nunca TV Senado, agora eu vejo tudo, né?
Aí eu tava lá vendo a TV Justiça, aí tava lá o Lewandowski. Aí o Lewandowski falou assim, porque este artigo de lei, ele não admite interpretação. Nossa, me deu um arrepio até a medula. Falei, rapaz, que novidade. Na minha época de faculdade era outra coisa. Porque na minha época de faculdade, a regra fundamental era de que toda norma legal tem que ser interpretada. Toda. Você falar que ela tem uma interpretação em sentido único é uma coisa. Você dizer para mim que ela não tem interpretação, não é possível interpretá-la, é uma bobagem do tamanho do mundo. Então, na verdade, senhores, esse rol, ele vai ser interpretado. Ele vai ser interpretado. Você pode esperar por isso. E é aí que vão começar os nossos problemas. Por quê? Bom, vamos pensar. Pega o rol lá. Então, primeira consideração que eu queria fazer desse rol, do 1015, é o seguinte. No inciso 13, existe uma previsão muito importante, que é a seguinte. O inciso 13, ele fala que o rol do 1015 é exemplificativo, não o rol legal. São coisas distintas. O rol do 1015 é exemplificativo, por quê? Porque o seu inciso 13 prevê que aonde a lei especificamente prever o cabimento do agravo de instrumento, ele será cabível. Então, basicamente, ele está dizendo o seguinte, ó, além dessas hipóteses anteriores, que são 11, porque o inciso 12 foi vetado, então, além dessas 11 hipóteses específicas que estão aqui, sempre que houver uma previsão legal de cabimento do agravo, ele também é cabível. Então perceba, este rol não é exauriente porque você vai ter hipóteses além dele previsto em lei. Mas o rol legal é exauriente. Porque além das hipóteses do 1015, teremos aquelas previstas expressamente em lei e aí fechou a porteira. E é importante, hein? Essa válvula de escape do 1015. Olha só, você tem, por incrível que pareça, no próprio CPC, decisões interlocutórias que não estão no 1015, mas que são recorríveis por agravo de instrumento. E isso por quê? Porque a lei assim expressamente prevê. As hipóteses que mais me chamam a atenção e eu queria trazer a vocês primeiro, do artigo 354, parágrafo único, que é até um artigo que para mim está deslocado. Ele vai ter uma função muito mais relevante do que a topologia do código lhe emprestou. Pelo seguinte, olha que interessante, ele diz o seguinte, se houver uma decisão interlocutória que nós vulgarmente chamamos de extinção parcial do processo, algo que não existe, tá? Extinção parcial do processo é como falar em mulher meio grávida. Não tem como, ou ela está grávida ou ela não está. Funcionário público meio honesto. Como é que ele é meio honesto? Não. Ou ele é honesto ou não é. O processo, meu amigo, ou ele é extinto ou ele não é. O que, entretanto, nós temos? Nós temos decisões interlocutórias que diminuem o processo objetiva ou subjetivamente. Então imagina, senhores, que o autor cumulou 2 pedidos. Para um deles, o juízo é absolutamente incompetente. O que o juiz faz? Ele exclui esse pedido. O pessoal logo diz, teve uma extinção parcial, porque um dos pedidos não vai ser mais julgado. Quando, na verdade, o que houve foi uma diminuição objetiva da demanda. Era uma demanda objetivamente complexa, porque tinha 2 pedidos e ficou só com um. Essa interlocutória terminativa, fundada em incompetência, é recorrível por agravo de instrumento? Claro. Artigo 354, parágrafo único. Ela é recorrível por agravo de instrumento. Ah, mas ela não está, essa hipótese, no 1015. Está sim, no inciso 13. Combinado com o 354, parágrafo único. Tá? Ou então, senhores, uma diminuição subjetiva, tradicionalíssima, exclusão de litisconsorte. Tradicional. Eu entro com a ação contra 2 réus, para o juiz, um deles é parte legítima. O que o juiz faz? Ele afasta esse réu do processo e o processo continua contra o outro. É uma decisão interlocutória? Óbvio que é. Cabe agravo de instrumento? É claro que cabe. E qual o fundamento? 1015, parágrafo 13,
combinado com esse 354 parágrafo único. Reconvenção. Daniel, a decisão que extingue prematuramente a reconvenção é uma decisão interlocutória. Ela é recorrível por agravo? Tá aí. E olha que interessante, hein? Você vai ler o artigo da reconvenção, não tem um A sobre agravo. Né? Você vai ler o 1015, não tem um A sobre decisão da reconvenção. E você acaba descobrindo que, não obstante, cabe agravo na combinação desses dois artigos. Tá? E um outro artigo que eu acho super importante e que é bom a gente lembrar é o 1037, parágrafo 3º, inciso 1º. Olha só. Recurso especial extraordinário repetitivo. O que faz o ministro relator? Determina o sobrestamento de todos os recursos em qualquer fase procedimental em todo o território nacional. Então você tem lá um RESP-RE que reúne recursos de Pernambuco sobre uma matéria, entretanto, discutida nacionalmente. Você aqui, com uma ação em primeiro grau da comarca de Porto Alegre, vai ter o seu processo suspenso, esperando o STJ julgar esses recursos paradigmas, criar um precedente vinculante que vai afetar inclusive o seu processo. Mas aí o que acontece? Eu faço aquela comparação com aqueles... Eu adoro esses seriados de pesca. Vocês assistem? Pesca no Alasca, Pesca Mortal. Que eu e meu filho de 6 anos nós gostamos. Então o que acontece? Os caras tem vários. Tem o programa de pesca atum, tem os que pescam caranguejo, né? Aí tá, os caras vão lá pescar caranguejo. Eu vou chegar em algum lugar, fica tranquilo. Aí vão pescar caranguejo, tá? Aí os caras jogam a rede. Aí na hora que puxa a rede, tem lá 300 caranguejos, meia dúzia de peixe, às vezes é um tubarãozinho. Aí o que eles fazem? Eles pegam o que não é caranguejo, jogam de volta pro mar e põem para dentro lá da refrigeração e tal, sei lá de onde, os caranguejos. Por que você está dizendo isso, Daniel? Nós já sabemos. Isso já acontecia na vigência do Código 73. Na hora que o STF e o STJ jogam a rede do RESP-R repetitivo, ele muitas vezes pega processos que não deveriam ficar sobrestados por uma razão muito simples. São processos que não estão sujeitos ao precedente que vai ser formado. Isso é natural. E eles não vão estar sujeitos por quê, Daniel? Em razão do fenômeno da distinção. O chamado distinguishing do direito norte-americano, que nós vamos ter que começar a trabalhar agora com essa ideia de precedentes vinculantes. Quer dizer, o meu processo, ele tem uma singularidade fática, ou no meu processo há uma fundamentação jurídica que não está naqueles lá paradigmas, que afasta o meu processo da eficácia vinculante do precedente. Ora, se o meu processo vai ficar afastado da eficácia vinculante do precedente, não há qualquer sentido dele ficar sobrestado. O que eu faço? Na hora que o juiz determina o sobrestamento, eu peticiono nos autos. Dizendo, excelência, aqui é caso de distinção, é caso de distinguishing. Justifico, o juiz indefere. Se ele indefere este pedido, o faz naturalmente por uma interlocutória, recorrível por agravo de instrumento. É isso que prevê o dispositivo. Então percebe, essa decisão bem específica, que é a decisão que resolve o pedido de afastamento do sobrestamento gerado pelo RE e RESP repetitivo. Ela é agravável de instrumento. E não porque ela esteja no 1015. Ela não está no 1015. Mas o inciso 13 me leva até o 1037 e lá eu encontro a recorribilidade. Agora, cá entre nós, grande, enorme relevância tem o inciso 13 nas leis extravagantes, né? Você imagina, senhores, as leis extravagantes, as que existem e as que estão por vir, tá? Elas cuidam de hipóteses tão específicas que não teria nenhum sentido elas irem parar no 1015. Quer ver alguns exemplos? Artigo 100 da Lei de Recuperação Judicial e Falência. A decisão que decreta a quebra da empresa é recorrível por agravo de instrumento. A decisão que declara a falência, decreta, né, a falência. Quer dizer, é óbvio, Lulante, que isso não estaria no 1015.
Isso é específico do processo falimentar, não tem nada a ver com o processo civil geral, né? Mas tem uma previsão específica, ufa. Senhores, artigo 17, parágrafo 10º da Lei de Improbidade Administrativa. Mais uma. Na ação de improbidade administrativa, eu tenho uma singularidade procedimental que é a apresentação de defesa prévia pelos réus, né? Então, os réus eles são notificados não para contestar, eles são notificados para fazer uma defesa prévia que pode levar ao indeferimento inicial. Então, em tese, a ação de improbidade administrativa ela pode ser extinta antes mesmo de uma contestação do réu. Só que é o seguinte, se o juiz ele rejeita essa defesa prévia e admite a inicial, aí, em tese, o processo toma um andamento regular. Dessa decisão que rejeita a defesa prévia e admite a petição inicial, cabe agravo de instrumento. E cabe agravo de instrumento porque o artigo 17, parágrafo 10º da Lei de Improbidade expressamente prevê. Agora, a previsão que mais me chama a atenção, que a depender, senhores, da nossa disposição de aplicá-la, ela pode representar uma válvula de escape ao 1015 excepcional. É o artigo 19, parágrafo 1º da Lei de Ação Popular. Porque o artigo 19, parágrafo 1º da Lei de Ação Popular prevê que das decisões interlocutórias, todas, das decisões interlocutórias proferidas na ação popular, cabe agravo de instrumento. Então perceba, você não vai aplicar, não pode, nem que você queira, aplicar o 1009 para o primeiro do novo CPC. Porque o 1009 fala que da decisão interlocutória cabe apelação ou contra-razões. Você vai ter que aplicar o 19 para o único. É para o primeiro, é óbvio. Ah, Daniel, mas a ação popular é uma ação vagabunda, uma ação que quase não existe. É verdade, você tem razão. A ação popular é a ação coletiva mais frouxa, mais sem vergonha que nós temos. Só que lá na tutela coletiva, senhores, nós temos algo que chama microsistema coletivo. E a ideia do microsistema coletivo é você pegar todas as leis que tratam de processo coletivo e fazer com que elas se interpenetrem, como, aliás, todo o microsistema. Então você pega a Lei de Ação Civil Pública, o CDC, a Lei de MS, a Lei de Improbidade, a Lei de Ação Popular, a Lei do Estatuto do Idoso, a Lei do ECA, várias leis que tratam de tutela coletiva e elas acabam se interpenetrando de uma maneira que uma norma prevista na Lei de Ação Popular ela pode ser aplicada numa ação civil pública. Numa ação civil pública de improbidade administrativa, num mandado de segurança coletivo, num mandado de injunção coletivo. E perceba, não seria nenhuma novidade. Por que o STJ fixou que o prazo prescricional para executar individualmente a sentença coletiva na ação civil pública é de 5 anos? Porque no artigo 22 da Lei de Ação Popular está a previsão de que é 5 anos. A Lei de Ação Civil Pública não tem uma linha sobre prazo de prescrição. O que o STJ fez? Aplicou para a Lei de Ação Civil Pública uma regra da ação popular. E fez isso com o artigo 19 também, no que toca ao reexame necessário das sentenças de improcedência e de terminativas. Então, esse transporte de normas da Lei de Ação Popular para outras espécies de ação coletiva não é novidade. Então imagina, se a ideia do microsistema coletivo aqui, ela pega, nós voltamos ao sistema anterior nas ações coletivas. Recorribilidade plena de toda e qualquer interlocutória por meio do agravo de instrumento. E é algo, perceba, você já percebeu que eu quero isso, né? Porque eu odeio o 1015. Mas aqui é um querer fundamentado. Aqui é um querer que tem uma construção jurídica para lá de suficiente para justificar a minha vontade. Então, uma regra importante. Agora, vamos pegar o 1015, vamos sair do 1015 um pouco para essas leis, para essas previsões específicas, tá bom. Mas aí nós vamos voltar ao nosso problema originário. Vamos interpretar o 1015? Já está acontecendo enquanto nós estamos tendo aqui essa aula. Todos estão interpretando o 1015.
Você sugere, Daniel, hipótese de cabimento além da mera literalidade da norma? Se você não quiser voltar à época do juiz boca da lei, é algo que você deve considerar também. Bom, e o que você imagina que seja possível aqui? Então, vamos lá. Olha só como é tudo muito problemático, mas foi o que eu falei no início. Vou despejar para vocês aí. Todo mundo conhece o princípio da isonomia? A isonomia, a igualdade, está lá, né? No artigo 5º, caput, inciso 1º da Constituição Federal. Pois é. No processo também tem consagração expressa, artigo 7º do novo CPC e tal, a isonomia. Uma coisa, senhores, que me deixa bastante assustado em termos de isonomia é você definir o cabimento ou não de um recurso pelo conteúdo da decisão. Isso me preocupa muito. Porque o conteúdo da decisão, obviamente, ele vai beneficiar uma das partes e fazer a outra sucumbir. É normal. A depender do conteúdo, você inverte o benefício e a sucumbência. Então, a decisão que defere, tutela o autor e ferra o réu. A decisão que indefere, tutela o réu e ferra o autor. É normal. Aqui concede, aqui inadmite, tudo a mesma coisa. Sempre é assim. Então perceba, a partir do momento que o legislador passa a definir o cabimento do agravo de instrumento com base no conteúdo da decisão, nós vamos ter problema à luz do princípio da isonomia. É verdade que o legislador, senhores, em alguns incisos ele foi muito habilidoso. Ele não entra no conteúdo. Dá uma lida no 1015, inciso 1º. Decisão interlocutória que versar sobre tutela provisória. Versar sobre tutela provisória. A decisão que defere, a decisão que indefere, a decisão que revoga, a decisão que modifica, a decisão que posterga para momento posterior à análise. Qualquer decisão de qualquer conteúdo que tratar da tutela provisória cabe agravo de instrumento. A mesma preocupação você encontra no inciso 2. Decisão que versar sobre o quê? Mérito. Mérito. Procedência, improcedência, versou sobre o mérito. Favoreceu o autor, favoreceu o réu, versou sobre o mérito. Cabe agravo de instrumento. Agora, conforme você vai lendo o artigo 1015, você começa a perceber que esta preocupação não se encontra em outros incisos. Quer ver? Vou te chamar a atenção de 3 para você ver o problema. Inciso 5º. Cabe agravo de instrumento da decisão que rejeitar o pedido de gratuidade. Então, eu pedi a gratuidade e o juiz já indeferiu. Eu posso agravar. Beleza. Ou da decisão de acolhimento do pedido de sua revogação. Porque como é que vai ser? Eu pedi a gratuidade, o juiz concedeu. A parte contrária pede a revogação. Aquela impugnação, a concessão, aquilo lá. Aí vem aqui a lei diz. Se o juiz acolher esse pedido de revogação, cabe agravo de instrumento. Senhores, em regra, tá? Não é absoluto, mas em regra, quem que pede a gratuidade? O autor. Então vamos imaginar uma situação típica. O autor pediu, o juiz concedeu. Tá? Aí eu que sou réu, entrei com a impugnação, o juiz acolheu. Se ele acolheu, você entende que ele tutelou o réu e prejudicou o autor? Que até então tinha uma gratuidade e não tem mais? Ele pode agravar, não pode? Tá. E se o juiz rejeitar a minha impugnação? Não tá. Não está no inciso 5. O juiz concede liminarmente, daí eu entro com a impugnação a essa concessão, o juiz nega a procedência à minha impugnação, rejeita a minha impugnação e a lei diz que eu não posso agravar. Então perceba, quando a decisão da impugnação tutelou o autor, ele pôde agravar. Agora, quando eu inverto a sucumbência, já não cabe mais agravo? Quer dizer, como é que funciona isso à luz da isonomia? Como é que vai ser? Vai ficar pior. Vai para o inciso 8º. Nesse caso da impugnação, não poderia na apelação, já que... Sim. Que a impugnação da JG vai ser no corpo da contestação. Ou depois, né? Porque a gratuidade pode ser concedida a qualquer momento. Ele não pode
Não, vai... Não, perceba. Perceba, não caber o agravo é poder impugnar a apelação contra razões. A questão, na verdade, que eu coloco é por que, a depender da sucumbência nesse caso, uma das partes pode agravar e reverter imediatamente a sua sucumbência e a outra parte tem que suportar a sucumbência que eventualmente só vai ser revertida em sede de apelação. Esse é o meu problema. Quer dizer, porque se tornasse recorrível, aí eu nem estaria aqui, eu já teria me matado. Porque aí seria um absurdo dos absurdos. Tá? Esse inciso 8º, olha que gracinha. O autor me resolve reunir ali... O autor não, o Adevo, né? O Adevo me resolve reunir 200 autores e propor uma demanda. Ah, que maravilha. Aí eu sou citado e falo, cara, pelo amor de Deus, ele nunca ouviu falar de litisconsórcio multitudinário? Bom, se ele nunca ouviu, eu vou apresentar ele. Artigo 113, parágrafo 1º do novo CPC. Aí eu vou lá, peticiono dizendo, tem muito autor, vai dificultar o direito de defesa, vai dificultar o andamento do processo, nós temos que desmembrar isso aí. Beleza. Aí vem o inciso 8º e diz, se o juiz rejeitar esse pedido, o réu sucumbe, porque ele queria um desmembramento e não conseguiu, cabe agravo. E se ele acolher? E se ele acolher esse pedido? Bom, Daniel, se ele acolher esse pedido, ele está tutelando o réu, sim, e prejudicando o autor, né? Porque percebam, senhores, se o autor, né? Se no polo passivo existem 200 autores, é porque eles querem litigar em conjunto. Na hora que o juiz manda desmembrar esse processo em vários outros, ele está tornando os autores sucumbentes. Sucumbência é frustrar uma expectativa inicial. Se eles não tivessem uma expectativa inicial de litigar em conjunto, eles não teriam proposto o mesmo processo. Então aí eu pergunto, como é que é? Então, beleza. Se rejeita, cabe agravo. Se acolhe, não. E, finalmente, o gran finale. Esse, pra mim, é uma gracinha. Lembrando a saudosa Hebe. É o inciso 10º. Olha que maravilha. Daniel, embargos de execução continua não tendo efeito suspensivo op legis? Continua. Tá? Então, exatamente como era no sistema anterior, você vai ter que embargar a execução e pedir o efeito suspensivo. E aí vai ter que preencher os requisitos, tal, que não mudaram, inclusive. Aí vem e diz, cabe agravo da decisão que concede esse efeito suspensivo, da decisão que modifica esse efeito suspensivo e da decisão que revoga esse efeito suspensivo. Pergunta, e a decisão que indefere o pedido de concessão desse efeito suspensivo? Só ela. Eu peço o efeito suspensivo, o juiz diz, não concedo. E aí eu faço o quê? Não, aí você espera até a apelação... Não, você está brincando. Né? Você está brincadeira comigo. Né? Então perceba, como é que exatamente eu respondo a isso à luz do princípio da isonomia? Percebam, a minha pergunta, na verdade, é a seguinte... É legítima uma interpretação à luz da isonomia que inclua essas interlocutórias que não estão expressamente consagradas aqui no rol do 1015? Nem eu sei te responder. Porque percebam, senhores, eu prefiro acreditar que o legislador ele foi consciente quando ele fez o 1015. Eu não boto a minha mão no fogo. Mas eu prefiro acreditar. Porque perceba, na hora que você vai ler o 1015, você fica intrigado, por quê? Porque às vezes ele condiciona o agravo ao conteúdo, às vezes não. A gente fez essa análise aqui. Quer dizer, às vezes ele fala do tema da decisão interlocutória e diz que cabe agravo, para qualquer lado. E às vezes não. Às vezes ele especificamente diz, este conteúdo cabe agravo, senão não cabe. Então perceba, eu imagino que ele tem optado por isso. A minha pergunta, entretanto, é a seguinte... Esta opção consciente do legislador, ela é constitucional? Porque o artigo 1º do Código de Processo Civil, ele me fez uma promessa. Assim que eu comecei a ler. Aqui, ó. Peguei aqui o novo CPC comparado, verbo jurídico, li hoje. É a única coisa que eu fiquei com isso, porque minha carteira eu perdi.
E a minha perda da carteira, ela tem requinte de crueldade. Porque eu não consegui fazer o check-in no hotel. Não deixaram, sem documento. Então, eu por enquanto não sei onde eu vou dormir. Eu vou para o aeroporto, se eu não consigo pegar a carteira, é capaz que eu durma lá mesmo. Essa é uma experiência inovadora. Vou ter tempo de ler o código de novo inteiro. Senhores, olha que maravilha. Ó, o artigo 1º. Pô, você começa pelo artigo 1º. Bom, é o artigo 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição Federal do Brasil. Olha que maravilha. E na Constituição Federal do Brasil, o que me consta, está estabelecido o princípio da isonomia. Aí eu pergunto, e aí, é uma interpretação legítima ou não? Não sei, deixo para vocês pensarem. Daniel, que outra técnica de interpretação a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que fazer uma interpretação extensiva. Em algumas hipóteses, nós vamos ter que fazer uma interpretação. E esse campo da interpretação extensiva, ela é o mais problemático. Então, eu vou te sugerir algumas coisas aqui. Vamos ver se você... Eu vou tentar ser o mais isento possível, entendeu? E depois eu falo o que eu acho. Então, vamos pensar assim. Inciso 6º. 1015, inciso 6º. Cabe agravo de instrumento da decisão sobre exibição de documento. Exibição de documento. Está escrito aqui. Pergunta. O juiz, durante a fase instrutória, tá? Não é tutela de urgência, porque se for tutela de urgência, cabe agravo. Não. O juiz, durante a instrução probatória, determina a quebra do sigilo bancário de uma das partes. Cabe agravo? Nos termos do 1015, inciso 6º? Como assim, Daniel? Então, quebrar o sigilo bancário não significa permitir que o juiz tenha acesso a documentos que demonstrem os seus ativos e passivos financeiros? Isso não poderia ser encarado, portanto, como uma espécie de exibição de documento? Aí você fala assim, mas Daniel, eu nunca ouvi falar que quebra de sigilo bancário era uma espécie de exibição de documento, porque nunca precisou. Porque você nunca precisou falar isso. Você nunca precisou construir essa ideia. Porque até dia 17 de março de 2016, se o juiz mandasse exibir o documento, se agravava. Se ele quebrava o sigilo, se agravava também. Mas agora, cola? Não sei. Você quer umas mais arrojadas? Eu tenho. Você quer mesmo? O inciso 3º virou praticamente o pai de todos. E é um inciso que, num primeiro momento, ele tem uma insignificância prática quase que absoluta. O que prevê o inciso 3º? A decisão que rejeita a alegação de convenção de arbitragem. Até porque a decisão que acolhe é uma sentença, né? Acolhe e extingue o processo. Então a decisão que rejeita a alegação de convenção de arbitragem, ela é agravável de instrumento. Perfeito. Aí você sabe o que parcela da doutrina está incluindo aí? Estão prontos? Estão incluindo aí a decisão interlocutória que anula o negócio jurídico processual do artigo 190 do novo CPC. Que é outra, hein? Que é uma decisão interlocutória, senhores, que não agravável, cria um paradoxo terrível. As partes fazem um acordo para mudar o procedimento do caso concreto. O juiz vê alguma causa de nulidade, anula. Aí as partes fazem o quê? Seguem todo o processo pelo procedimento comum e, na apelação e contra-razões, vão impugnar aquela interlocutória, esperando que o tribunal, 3 anos depois, diga, realmente, vocês fizeram um acordo que o prazo de apelação era 30 dias. O juiz negou, teve que ser 15. Então vamos fazer tudo de novo. Agora pelo procedimento que vocês querem. Senhores, que mundo que está vivendo o legislador nesse momento? É óbvio, Lulante, que esse recurso ao final ele é inútil. Inútil. Então aí, porra, Daniel, temos que meter um agravo aí.
Os caras põem no inciso 3º. Qual a justificativa? Ah, Daniel, sabe o que é? É assim. A convenção de arbitragem, ela é um acordo. É um acordo. Um acordo que, na verdade, no final das contas, define até mais do que procedimento. Define competência. Tira a competência jurisdicional e abre a competência arbitral. Ora, se cabe o agravo por menos, que é não anular, mas rejeitar a convenção de arbitragem, vai caber por mais, que é a ideia do acordo do 190. Sinceramente, eu não compro. Eu não acho. E eu sou aquele cara que odeia 1015, hein? Que estou procurando qualquer tipo de situação para fugir dele. Mas aqui, como é que eu vou fazer? Agora tem uma outra, essa aqui é mais cavernosa. Essa aqui, os caras... Sabe o que eles colocam aqui? A decisão de competência. Que é outra, hein? Tipo, o legislador é uma brincadeira de mau gosto. Senhores, o juiz decide sobre competência, inclusive absoluta. Pela lei, você não pode entrar como interlocutório. Você tem que esperar chegar no final do processo, apelar. Na apelação, abrir uma preliminar, dizer, olha, esse juízo aí de primeiro grau era absolutamente incompetente. E agora? Agora você anula tudo para a gente fazer de novo. Aí eles colocam no inciso 3º, olha o raciocínio. A convenção de arbitragem, ela é uma decisão que versa sobre competência arbitral em detrimento da competência jurisdicional. E daí cabe agravo de instrumento. Ora, se cabe agravo de instrumento nesta decisão que versa sobre a competência externa e interna do judiciário, como é que não vai caber quando a decisão resolve questão interna da atividade jurisdicional? É tudo no final competência. Competência arbitral jurisdicional, competência da comarca de Porto Alegre, da comarca do Rio de Janeiro, é tudo competência. Então nós vamos fazer uma interpretação ampliativa e vamos colocar aqui. Eu já recebi 2 e-mails de colegas aí do processo. TRF, segunda região, o cara agravou com essa tese, o relator acolheu. E recebi anteontem do amigo meu de São Paulo, TJ São Paulo, ele ao invés de agravar, meteu um mandado de segurança. E o tribunal acolheu. A coisa tá brutal. Porque percebam, senhores, nós somos brasileiro, né? Não é aquele que não desiste nunca. Então nós, como brasileiros que não desistimos nunca, a partir do momento que não tivermos mais o agravo de instrumento, nós vamos partir para quem? Para o mandado de segurança. Cuidado, tá? Cuidado. Aqui eu falo isso em toda palestra que eu dou sobre o tema, mas eu nunca vou conseguir atingir todo mundo que eu precisaria e nem mudar a cabeça de todo mundo para realmente evitar o que vai acontecer. Que é o seguinte: quem advoga aqui sabe o que eu vou falar. Quem não advoga, acredita em mim. Um ato de fé. O judiciário não gosta de MS contra ato judicial. Isso tem uma razão histórica, tá? Eu não vou cansá-los com isso. Mas é uma questão histórica de ojeriza do judiciário contra MS interposto de ato judicial. O que para mim é algo assim bastante triste. Porque não só o MS é cabível contra ato judicial, como é regulamentado por lei. Artigo 5º, incisos 2 e 3 da Lei 12.016 de 2009. Mas pouco importa, porque já está criado. Tanto que eles criam requisitos, por exemplo, que a lei não prevê. Não cabe se for um vício teratológico. Onde é que está isso na lei? Porque eu sabia, a MS cabe quando violar direito líquido e certo. Os caras agregam ainda um vício teratológico. Da onde que eles tiraram isso? Da ojeriza. Então, resultado. O advogado, que é um brasileiro, que não desiste nunca, se começar a usar o MS como sucedâneo do agravo, é a receita para desgraça. Porque, senhores, vai crescer demais o volume de MS nos tribunais e a reação já é conhecida por todos. Eles vão fazer um paredão, não vai passar nenhum. E será uma grande pena
Porque com essa nova sistemática de recorribilidade das interlocutórias, você vai ter, obviamente, inúmeras hipóteses em que, se não couber mesmo o agravo, vai ter que ser admitido o MS. E isso, senhores, por uma questão muito simples. O STJ ele tem um entendimento, claro, não é para essa hipótese, né? Nem existia essa hipótese. Mas o STJ ele tem um entendimento a respeito de MS contrato judicial no seguinte sentido. Ele fala o seguinte, olha, se não houver recurso cabível, cabe MS. Não é o caso. Porque no nosso caso não cabe agravo, mas cabe apelação ou alegar em contra-razões. Mas aí o MS dá um passo seguinte e diz o seguinte: se o recurso cabível for incapaz de reverter de maneira eficaz a sucumbência da parte, cabe o mandado de segurança. Porque aqui o STJ mandou bem. Porque ele pensou, um recurso cabível, mas incapaz de reverter a sucumbência, na prática é a mesma coisa de não ter recurso. De não ter recurso. Tem uma decisão do STJ que é sensacional. Olha o que o desembargador é doido. Doido de pedra. Chegou uma apelação para ele julgou monocraticamente. Até aí tudo bem. O que o cara fez? Agravo interno. Julgou monocraticamente o agravo interno. Agravo interno cuja única função é levar a discussão para o órgão. Não, deu lá, realmente concordo com a minha decisão e dessa maneira decido no mesmo sentido. Aí a parte, assim, quase em transe, ela ainda fez o quê? Entrou com agravo interno da decisão monocrática do agravo interno. Meio que a sugerir que o desembargador relator, se continuasse a fazer aquilo, poderia levar as partes e o judiciário a um redemoinho eterno de recursos e decisões. O cara foi lá e decidiu monocraticamente de novo. Aí a parte fula entrou com mandado de segurança. Ele falou o quê? Não cabe MS. Aí os negros foram para o STJ. Lá no STJ, o que o STJ falou? Falou, peraí, aqui realmente há um recurso cabível, porque de decisão monocrática do relator cabe agravo interno. Mas nesse caso já se mostrou por A mais B que o agravo interno é incapaz para dar para o recorrente o que ele quer, porque o relator é louco. Entendeu? O relator ele vai continuar julgando monocraticamente, imaginou, por resto da vida dele. Então, há um recurso cabível? Ele é inútil? Sim. Então vamos para o MS. Então percebam, senhores, se eu pudesse, né, pedir, vamos usar o MS com parcimônia. Nesse caso, não caberia reclamação? Tem um doutrinador defendendo que quando há usurpação de competência, poderia caber reclamação do novo CPC. Mas é usurpação de competência do tribunal, né? Para essas questões de competência de primeiro grau, não cabe reclamação. Isso é um exemplo dizendo que o juiz de primeiro grau não processou a apelação. Agora... Não, aí tudo bem. Mas aí perceba, não, aí tudo bem. De fato, a reclamação, na verdade, o que aconteceu com ela? Ela ampliou as hipóteses de cabimento e ela estendeu as hipóteses constitucionalmente já previstas para os tribunais de segundo grau. Isso tudo aconteceu de fato. Mas o problema da decisão que resolve a competência, ele invariavelmente não envolve competência do tribunal. É decidir entre a comarca de Porto Alegre e a comarca do Rio de Janeiro, entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual. E aí não dá para você falar em usurpação de competência, porque no máximo haveria uma usurpação de competência de uma outra vara, de uma outra justiça em primeiro grau, aí a reclamação não vai caber. Agora, nesse caso do agravo interno, que ele decidiu monocraticamente, talvez. O quê? A reclamação? Não, ao invés de mandar de segurança. Naquela época, dificilmente. Sim, mas hoje... É difícil, né? Porque a gente fala em usurpação da competência do tribunal, que só poderia ser feita por outro órgão, né? E o relator, na verdade, ele é o tribunal. O relator, o órgão fracionário, o órgão pleno, é tudo tribunal. Então, quando a gente tem, eventualmente, uma comida de competência, mas dentro do próprio tribunal, a experiência mostra que mesmo lá nos tribunais superiores, a reclamação não vinga. Não vinga. Tá? Agora é o seguinte, vamos entrar com a mandado de segurança, sei lá, vocês fazem o que vocês quiserem aí, que eu também não sei, não tem como te falar. Agora, você quer o grande finale? Que é o aspecto dramático aí, que a coisa é dramática, é o seguinte. Amanhã você está no seu escritório, aí vem uma decisão interlocutória. Vamos pensar em uma decisão interlocutória
que não está no 1015 e que eu ainda não mencionei. A decisão interlocutória que determina a emenda da petição inicial. Você entrou com uma petição inicial, o juiz viu um vício lá que só ele viu, é um vício que não existe, a não ser para ele, e manda você emendar a inicial para corrigir o vício. Legal, beleza. Cá entre nós, hein? Aqui bem advogado, hein? Se essa emenda, apesar de absurda, não for gerar nenhum prejuízo para o seu cliente, emenda, se dane. Você não vai começar a brigar com o juiz já na propositura. Só que às vezes, senhores, a emenda arrebenta o teu cliente. A depender da emenda que o juiz manda você fazer, o prejuízo para o seu cliente é óbvio, não tem como você aceitar isso. Pois é, Daniel, mas não cabe agravo. Não está no 1015. E percebam, senhores, neste caso, você não consegue tirar de nenhum dos incisos dali o cabimento. Esse é um caso típico de mandado de segurança. Porque percebam, senhores, olha o que o sistema te sugere. Não emende, espere o juiz indeferir a sua inicial e extinguir no processo, aí apele para impugnar a interlocutória que mandou você indevidamente emendar inicial. Não tem como. Tá vendo? Até deu problema aí, ó. A gente falando, começou a piscar a luz, aí daqui a pouco veio o Chuck aí, pô, do processo, Poltergeist. Então, resultado. Aí é um caso de MS. Agora, senhores, vamos pensar. Pega uma daquelas lá que em tese daria para entrar com agravo. Não tá no 1015, mas sei lá. Eu pedi efeito suspensivo em base de execução, o juiz indeferiu. Você agrava? Por que eu tô falando isso? Olha como a vida, ela é uma desgraça. Eu agravo, Daniel. Você agrava, é? Agravo. Claro que eu agravo. Ótimo. Só que aí, senhores, você corre o seguinte risco. Chega o agravo no tribunal, o tribunal inadmite o seu agravo porque a hipótese não consta do 1015. Tudo bem, né? Na hora que chegar a sentença na apelação contra razões, eu vou impugnar de novo. Vai sim. Vai esperando. Senhores, princípio da consumação. Preclusão consumativa. Você só pode recorrer uma vez da decisão judicial. Se você recorre errado, c'est la vie. O azar é seu. Acabou pra você. Ixi, Maria. Então já sei, não agravo. Não tá no 1015, não agravo. Espera a apelação contra razões. Sobe a apelação e contra razões, o tribunal fala o quê? Decisão preclusa. Porque aqui, por interpretação extensiva do inciso tal do 1015, cabia agravo, você não agravou no momento oportuno, perdeu o agravo. Então, basicamente, olha que maravilha. Qual é a dica que você nos dá? É isso aí. A dica é essa aí mesmo, entendeu? Daniel, eu tô sentindo de você alguma coisa assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, é exatamente como eu estou me sentindo. Quando eu falei no início da aula, que eu falei, agora vocês vão ver, que eu vou passar todas as minhas aflições para vocês, está aí. Daniel, não faz isso. Vai ter que dar uma apelação retiro, então agrava mais forte. Maris. Não, se agrava e pede a fundibilidade. Ó, se não tiver, eu quero que isso seja a minha futura e eventual apelação. Eu falo, não. Aí o relator, ele existe, né? Fala, meu, quem inventou esse novo CPC? Cá entre nós. Você quer uma dica bem prática? É o que eu estou fazendo no meu escritório. Saiu do 1015, eu estou entrando com mandado de segurança. E aí eu sei que é bem exótico, mas eu estou fazendo o seguinte, eu estou entrando com o MS em 15 dias e pedindo, caso entenda-se que não cabe o MS e cabe o agravo, que ele seja pela fungibilidade recebida em agravo. Por que eu estou fazendo isso? É claro que a cada uma dessas eu tenho que ir lá despachar com o relator. Que quer mais ou menos me matar, né? Os que me recebem. Porque tem uns agora que não recebem advogado. Bom, também tem uns que recebem de um jeito que era melhor não receber. Mas, bom, seguindo todas as ideias, né? Não, eu tive um agora, terça-feira, que foi de juro por Deus. E eu fui com o cliente ainda. Porque o cliente é advogado. Falei, eu posso ir? Claro que pode. Pô, chegamos lá. Juro por Deus, eu falei 30 segundos. Tá conversando? O cara falou, eu não acho. Falei, mas excelência, veja bem. Falei, eu não acho, eu já pensei muito nisso, eu não acho. Eu acho que você tá errado. Falei, pois é, excelência, mas... Ele falou assim, Aí ele falou assim, você não veio aqui conversar comigo? Aí eu não consegui me aguentar, né? Falei, não.
Eu converso com a minha esposa, com meus amigos. Eu não venho aqui conversar com você. Eu venho aqui despachar com você. O que significa tentar convencê-lo das minhas razões. Se o senhor não vai ouvir minhas razões, vai ser difícil. Falei, mas não precisa ouvir, porque eu já acho que você não tem razão. Aí eu falei assim, pô, então, excelência, então vamos parar de perder nosso tempo e vou embora. Tchau. Aí a hora que eu estava assim, eu falei, excelência, aí ele é revisor, né? Eu falei, excelência, estou ansioso para ver as razões do seu voto vencido. Tipo, como se eu fosse convencer os outros dois, né? O 3-0 se avizinha perigosamente, né? Mas aí eu tive que dar essa estocada ao final. Mas, pô, o cara não precisava me tratar desse jeito, né? Não acabou, né? A cordialidade acabou. A civilidade está em crise. Ou de qualquer maneira. Por que faz-se isso? Porque aí você cria para o tribunal uma encruzilhada. Porque se o cara virar e falar assim, olha, não cabe MS, dos males o menor, você está liberado para impugnar na apelação contra razões, que o MS não é recurso. Você não fere o princípio da consumação recursal. Se ele, entretanto, achar que é agravo e não caberia MS por causa disso, ele converte. Ou então, se ele achar que era agravo, mas não quer converter, toca para frente o MS. Quer dizer, atualmente é a forma mais segura de você fazer. É a forma mais segura. Saiu do 2015, mandado de segurança, eventualmente pedir fungibilidade para o agravo quando isso tem alguma razoabilidade. E vamos esperar, né? Porque é aquela história também, né? Eu estava dando até uma entrevista aqui pro pessoal da Verbo Jurídico antes de começar a nossa aula. E aí eu tava com o cara falou, como é que você está achando aí que está o novo CPC? O caos esperado. Como é que tá? Ou alguém tinha dúvida de que seria um caos generalizado. Mas percebam, senhores, é um caos que vai passar. Vai passar porque daqui a 2, 3 anos vai demorar. Mas daqui a 2, 3 anos você vai ter, por exemplo, súmulas do STJ dizendo, olha, nesses casos cabe agravo, cabe agravo, cabe agravo. Aqui não cabe agravo, não cabe agravo, não cabe. Aí vai acabar escapando uma ou outra interlocutora muito específica em que essa discussão toda que a gente está tendo hoje, ela vai ser mantida viva. Mas para aquelas que são mais comuns, a coisa vai pacificando, né? E aí os problemas vão diminuindo, tá? Mas demora um pouco ainda. Agora, vamos passar, quer dizer, eu vou ficar muito longe de falar tudo o que eu queria, mas isso a gente consegue ver, porque a minha página de preparação tem 8 laudas, eu estou na 3ª. Não, mas eu não vou cansá-los, não. A nossa aula vai ser, eles vão mudar, depois você muda o título aí, tá? Recorribilidade em primeiro grau. Pronto. Porque no segundo grau não vamos conseguir falar. Porque no primeiro grau já deu pau suficiente. Mas eu não acabei ainda. Bom, então segue. Vou seguir. Vamos para apelação agora. Porque já deu todo esse rolo aí no cabimento do agravo, mas na apelação, meu amigão, não vai ficar muito melhor, não. Aí não vai. Por que não vai? Quer ver? Vamos lá. Apelação é o recurso cabível contra... Não, vamos lá. Apelação é o recurso cabível, é uma armadilha, é claro. Alguns já perceberam. Contra o quê, doutora? Apelação. Recurso cabível contra o quê? Contra a sentença. Isso está no 1009 caput do novo CPC. Só que é o seguinte. A partir do momento que o 1009, parágrafo 1º, prevê que a interlocutória não agravável será impugnável por apelação em preliminar, a apelação passa a ter um cabimento mais amplo do que sempre teve. Se qualquer pessoa hoje me parar na... Bom, parar na rua também é difícil, né? Doutor, apelação cabe... Pô, sei lá, né? Pronto para pegar o metrô e tal. Então, não alguém na rua, mas se um aluno meu, né, ou um advogado meu história vira e fala assim, doutor, apelação é cabível contra o quê? Eu digo, contra a sentença e contra as decisões interlocutórias não agraváveis. Isso é claro, isso está definido. Aí vamos animar. Daniel, eu vou apelar da sentença, porque eu sucumbi, e vou, na minha apelação, impugnar uma interlocutória que ficou pelo caminho por não ser agravável. Perfeito. Entendeu o que aconteceu, né? Eu pedi uma prova, o juiz indeferiu, no final eu perdi o processo. Aí eu apelo, impugnando a sentença porque eu acho que ele estava errado,
e vou também impugnar aquela interlocutória que indeferiu a minha prova. Tá ótimo. Pergunta: em que efeitos essa apelação é recebida? Olha que maravilha. O legislador, senhores, ele simplesmente se esqueceu que a apelação no novo sistema passaria também a impugnar interlocutórias além da sentença. E no artigo 1012, parágrafo 3º, que é o que trata do efeito suspensivo, em nenhum dos seus incisos que afastam o efeito suspensivo da apelação está essa hipótese. Então olha que surreal. Olha que surreal. A decisão interlocutória é proferida e passa a gerar efeitos imediatamente. Depois de 1, 2, 3 anos você apela, faz a impugnação dela em preliminar, ela para de gerar efeito. Porque a apelação tem duplo efeito. Ô Daniel, isso é inviável, isso é incabível, isso é um absurdo, tudo isso. Mas é o que decorre da previsão da lei. Perceba, eles tinham que ter metido um inciso lá no 1012, parágrafo 3º, dizendo o quê? Da impugnação da interlocutória. Pronto. Aí não teria efeito suspensivo, porque não é esse o nosso sistema? Apelação em regra duplo efeito, porque ela é contra a sentença. Por que você acha que o agravo de instrumento não tem duplo efeito? Porque ela é contra a interlocutória. Mas nesse caso eu estou apelando de uma interlocutória? Que sentido tem neste caso, neste capítulo da impugnação, você atribuir o duplo efeito? É um absurdo. Mas, pela literalidade, é o que é, né? Nós vamos ter que criar alguma forma aí de afastar isso. Agora, olha essa é demais. Eu posso apelar exclusivamente para impugnar uma interlocutória? Eu não apelo da sentença, sabe por quê? Porque eu ganhei. Eu ganhei, meu amigão, de cabo a rabo o processo. Eu ganhei de cabo a rabo, ganhei tudo. Putz, fiz barba e cabelo. Aí você vai perguntar para mim, então você não vai ter interesse em impugnar a interlocutória? Calma, calma. Vamos por partes. Imaginem que de fato a sucumbência que você sofreu na interlocutória, ela tenha sido absorvida pela sua vitória ao final na sentença. Ou seja, aquela sucumbência que você suportou no caminho, ela simplesmente se tornou irrelevante. Com a sua vitória ao final, aquela sucumbência perdeu qualquer tipo de relevância prática que poderia ter tido um dia. É o caso do nosso exemplo. Eu pedi uma prova, o juiz indeferiu, mas ao final eu ganhei do mesmo jeito. Então, perdão da expressão, que se dane a prova. Daniel, mas aí a parte contrária apela. Então, se a parte contrária apelar, aí seria a hipótese de você alegar em contra-razões de apelação. Mas aí você fica pensando assim, mas peraí, Daniel. Se eu tiver essa minha pretensão recursal acolhida, o juiz vai ter que anular o processo, devolver para o primeiro grau para fazer a prova. E com isso eu vou estar anulando uma sentença que me é favorável. Não é um tiro no pé isso? Mas ao mesmo tempo você está pensando o seguinte, mas se o tribunal reformar a sentença, aí seria para mim interessante voltar para fazer a prova. Então aí, senhor, você vai ter que usar uma técnica que a gente já usava no agravo interno, quer dizer, usava academicamente, porque nunca ninguém na vida entrou com agravo interno, mas que era a lição doutrinária do interesse recursal condicionado. E vai ter que despachar com o relator, tá? Porque vai dar um tilt na cabeça dele. O que é o interesse recursal condicionado? Barbosa Moreira fala disso, o Bedak fala disso, bem en passant e só eles, tá? Lá na Itália é bem mais desenvolvido. É muito simples. Eu vou recorrer, porque percebe aí que as contrarrazões passam a ter uma natureza também de recurso? A partir do momento que você está impugnando uma interlocutória, ela passa a ter uma natureza recursal. Então eu vou recorrer pelas contrarrazões, mas vou dizer o seguinte para o tribunal. Tribunal, eu só tenho interesse que este meu recurso seja julgado se você for reformar a sentença. Se você for rejeitar a apelação da parte contrária e manter a sentença, perde o objeto do meu recurso. Percebam, senhores, por que dá tilt na cabeça dos desembargadores? Porque ele vai, então, ter que julgar a apelação
Se ele der provimento à apelação, ele vai ter que julgar as contrarrazões. E se ele acolher as contrarrazões, ele vai anular a decisão da apelação que ele acabou de dar. Entendeu o que aconteceu? Porque na hora que ele der o provimento para minhas contrarrazões, ele vai ter que devolver o processo lá para o primeiro grau para fazer a prova e dali para frente tudo é anulado, inclusive a decisão que ele já tinha dado da apelação. Não é raiva, ele fica numa confusão mental quase que insanável. Porque eu estava conversando com um amigo meu que é desembargador e tudo que eu penso essas coisas eu falo para ele. Falo, você tem que aplicar isso, hein, meu? Aí ele falou, Daniel, e como é que você sugere que eu faça um acórdão disso tudo? Eu falei, aí o problema é seu. Você que tem 60 dias de férias, eu não. Pega aí 30 dias das tuas férias e pensa. Porque ele falou, não, pô, vai ser muito complicado. Eu falei, deve ser mesmo. Porque imagina, diante do esposo, dou provimento da apelação e passo o julgamento das contrarrazões. Dou provimento também, de forma que aquilo que eu tinha feito tá tudo anulado. Pô, que acórdão é esse? Eu falei, eu não sei, velho. Você vai me desculpar, mas eu não tenho como te falar. Mas percebam, senhores, esse interesse condicionado, ele tem que ser aplicado. Porque senão você vai fazer o quê? Você vai jogar uma moeda pro ar? Falar, Daniel, eu tô achando que o tribunal vai reformar. Então eu vou impugnar essa interlocutória em contrarrazões. Não, Daniel, eu tô achando que ele vai manter. Então eu vou deixar quieto. Não vou impugnar, segue o jogo. Eu tô achando? Então não é mais um interesse recursal condicionado, é um interesse condicional mandinar. É isso? Não dá para ser assim, então joga no interesse condicionado. Agora, peraí que não acabou. Como é que não acabou? Você acredita se eu lhe disser? Você acredita se eu lhe disser que a vitória final nem sempre afasta a sucumbência da interlocutória? A doutrina, senhores, já vem trabalhando uma hipótese que me deixa muito claro o que eu acabei de afirmar. Durante o processo, eu sofro uma multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou por litigância de má-fé. Essa decisão que aplica a multa, ela não é recorrível por agravo. Ela não está no 1015, não tem previsão expressa, ela é uma das que não é recorrível. Segue o processo. Ganhei, porque apesar de eu ser um escroque, apesar de eu ser um cara que não preza pela boa-fé, eu tenho razão. No mérito eu tenho razão. Então eu vou lá e ganho. Ganhei tudo. Perceba, nem que eu queira, eu posso apelar desta sentença. Porque eu não tenho interesse recursal. Pergunta, eu posso apelar exclusivamente para impugnar a interlocutória que me fixou a multa? Ué, a apelação não é o recurso cabível contra a sentença e interlocutória não agravável? Mas que coisa estranha, Daniel. Não era melhor nesse caso você esperar a parte contrária apelar e alegar em contrarrazões? Então, eu te faço duas perguntas. Primeiro, e se ela não apelar? Segundo, e se ela apelar e o recurso dela for inadmitido? Porque é óbvio que as contrarrazões, ainda que com natureza recursal, elas estão condicionadas ao destino da apelação. Se a apelação for inadmitida, as suas contrarrazões perdem o objeto. E a multa fica lá, para sempre. Então, senhores, bem-vindos à nova era. Você vai apelar exclusivamente da interlocutória. E sabe o que é o mais surreal? E aí eu juro que eu encerro. A questão do preparo recursal. A questão do preparo recursal. Porque imagina isso. Eu sei, eu fui dar essa palestra no TJ de Minas Gerais, e aí ao final os desembargadores vieram conversar comigo e falaram, Daniel, aqui não é nem tanto um problema, porque as nossas custas de preparo recursal são muito baixas. Então, senhores, em São Paulo, você vai pagar R$150 num preparo de agravo, e outro dia eu tive que pagar R$82 mil num preparo de apelação. E aí por quê? É calculado sobre o valor da condenação. Então imagina isso, que coisa surreal. Eu ganhei o processo.
Eu condenei a parte contrária a me pagar 2 milhões de reais. Só que eu tenho uma multa que é fixada pelo valor da causa, 20% do valor da causa de 2 milhões. É óbvio, senhores, que eu não vou correr o risco de deixar essa decisão se consolidar. Eu vou lá e apelo só para discutir a multa. Eu recolho o preparo de apelação? Recolho? Ou eu recolho um preparo de agravo? Porque aí a apelação, na verdade, está nada mais fazendo do que o papel de um agravo postergado no tempo. Não, aí não tem problema. Não, o que você vai fazer na prática é recolher o preparo do agravo, tá? E criar uma tese para isso. Porque se o tribunal não acolher, ele vai mandar você complementar em 5 dias. Aí você pensa o que você faz. Né? Não, você só paga o dobro se você não recolher nada. Então, o mais seguro é isso. Tá? Se pagar mais, cobrar, ela fica no tribunal. Então, depende, sabia? Depende. Tem tribunal, o escritório, a gente tem uma filial no Rio Grande do Norte. E lá eles têm um sistema de devolução de custos que funciona super bem. Então, às vezes, você recolhe em duplicidade e tal, dá uma bobeada lá no escritório, você pede a devolução, os caras devolvem tranquilo. Aqui é mais complexo. Em São Paulo também. São Paulo nada funciona, né? Não é isso que vai funcionar. Então perceba. E aí tem outra, questão de custas, né? Na hora que você usar as contrarrazões para impugnar uma interlocutória, você recolhe custas? Custa de preparo? Porque perceba, as contrarrazões passam a ser, nesta modalidade, uma espécie recursal. Você recolhe preparo? Da lei de organização judiciária. Eles podem te cobrar? Podem, mas não pode ser que eles erram. A lei pode te cobrar. Eles podem criar uma lei falando que você recolhe. Enquanto a lei não prevê, você não recolhe. Aí eu não estou recolhendo. Porque contrarrazão não tem. Então, calma lá. As contrarrazões já não são mais quem eram, hein? As contrarrazões, que era aquela peça que você dava para o estagiário fazer, né? Primeira peça, estagiário, agora você vai começar a redigir. Puta, agora eu vou. Petição de juntada. Já é um começo. O cara quer começar fazendo o quê? Porque lá o estagiário no meu escritório eu trato assim. Se eu gosto, eu faço assim. Se eu não gosto muito do cara, o cara começa a me encher o saco na hora de redigir, eu falo, não tem problema. Você caiu do céu, inclusive. Entra aqui, ó. O nome do cliente é esse. Nós precisamos fazer um RE e um RESP. Toda a documentação está na pasta do cliente. O prazo é daqui a 4 dias. Não é, né? Daqui a 20, né? Mas o prazo é daqui a 4 dias. Então, em 3, você me entrega só para eu fazer a revisão e a gente soltar. Boa sorte. Ele vai embora. Não vai embora. Ele vai lá para a baia. Aí pega alguém e fala, tem modelo, isso aqui e tal. Aí os caras falam, então isso aí não é bem de modelo e tal, né? Tem a carcaça, né? Mas acho que não vai te ajudar muito. Aí depois de meia hora ele volta na sala e fala, então doutor, eu tô com muita coisa no fórum e tal, será que não dá pra deixar pra depois? Não, beleza, então vai lá pro fórum. Aí o cara demora muito tempo pra voltar, pra pedir pra escrever alguma coisa. Mas tudo bem, isso é um detalhe. Agora, se você gosta do cara, aí você começa a dar, né? Contrarrazões de apelação. Quer dizer, contrarrazões de agravo contra a decisão denegatória de MDRESP é tipo... Até a minha irmã, que é pedagoga, faz, né? Porque é a típica peça que ninguém lê, né? Aliás, duvido muito que o agravo seja lido. Quanto menos a contrarrazões. Mas agora, senhores, as contrarrazões, essa porcaria de peça, se ela passar a impugnar interlocutórias que ficaram pelo caminho, ela passa a ser tão relevante quanto uma apelação, quanto era outrora um agravo. Vai ter que ter razão recursal, vai ter que ter pedido recursal. Então perceba, ela não é mais uma peça como ela foi outrora. Então é aí que eu pergunto, porque perceba, assim, pensando racionalmente, você paga pelo ato do tribunal julgar o seu recurso. É isso. O preparo recursal é isso. Se agora ele passa a julgar as contrarrazões com natureza recursal, por que você estaria isento de recolher o preparo? Então vai ter contrarrazões da
Sem dúvida. Não, previsto em lei. Está no 1009, parágrafos 2 e 3. Contrarrazões com natureza recursal intima para contrarrazoar as contrarrazões. Contrarrazões de contrarrazões. Mas com relação a essa questão do preparo, eu realmente acredito que enquanto não houver uma lei de organização judiciária, que são as leis que regulamentam a questão de preparo, não precisa recolher. Mas que se a lei começar a prever, ela vai estar super certa. E aí, eu imagino que não possa ser o valor da apelação. Porque aí, nem que eu queira, eu vou poder impugnar uma apelação em contrarrazões, né? Não virou tanta bagunça assim. Então aí, quem sabe, tenha que ser algum valor mais próximo do que é do agravo, né? Porque aí, nitidamente, você só vai poder impugnar interlocutórias nas contrarrazões. Vamos ter que ver como é que isso vai ficar. Tá? Concluiu? É que tu está lembrando, tu está falando, eu estou relembrando aquele caso que tu falaste por exemplo, a prova que eu considerava essencial não foi produzida. Tá. Mas mesmo assim a sentença me foi favorável. Foi favorável. Nesse caso... Aí a outra parte apelou. Aí eu vou aproveitar as contrarrazões. Ótimo. Para impugnar aquela interlocutória. Tá. Há necessidade, eu não sei se eu entendi mal, mas há necessidade de também eu apelar ou não? Tudo vai se resumir em apelação e contrarrazões? Tudo se resume em apelação e contrarrazões. Ah, tá. Você, na verdade, tem uma opção. É sempre uma opção. Qualquer interlocutória que você sucumbir, você pode apelar para impugná-la ou contrarrazoar. O que vai mudar para você? Vai mudar o seguinte: se você deixar para alegar nas contrarrazões, você sabe que você está sujeito ao destino da apelação. Se essa apelação por alguma razão não for admitida, as suas contrarrazões vão junto com ela. Então é aquela história: se você faz realmente questão daquela interlocutória ser enfrentada em grau recursal, é na apelação que você tem que impugnar. Então, dependendo do caso, eu vou ter que apelar também. Sem dúvida. Não. Mas perceba, se você apelou e impugnou as interlocutórias, na hora que você for chamado, a parte contrária for chamada a contrarrazoar, ela vai poder impugnar outras interlocutórias, mas não aquela que você já impugnou foi a que te gerou sucumbência. Você nunca vai apelar e contrarrazoar. Você apela ou contrarrazoa. Ou você está pensando numa sucumbência recíproca? Eu estava pensando assim, num caso, eu não sei formular agora um exemplo, mas fazendo uma ligação do novo CPC com a situação anterior, há casos em que a parte apela, eu contrarrazoo e apelo também. Ah, o recurso adesivo? Não, é que às vezes, é o recurso adesivo. Às vezes não é. Mas isso que você descreveu é o recurso adesivo. A parte contrária apela, eu sou intimado para contrarrazoar, além de contrarrazoar, eu também apelo. Isso. É recurso adesivo. Continua entre nós. A grande diferença do recurso adesivo de apelação para impugnação em contrarrazões da interlocutória é que o recurso adesivo ele se volta exclusivamente para impugnar a sentença. A diferença é da onde veio a sucumbência. Se a sucumbência veio de uma interlocutória pelo caminho, eu tenho que impugnar em contrarrazões. Se a sucumbência veio da sentença e eu não apelei de forma principal, ao contrarrazoar eu posso entrar com a apelação adesiva. Então é possível você fazer tudo isso. É possível você apelar, contrarrazoar a apelação da parte contrária, apelar adesivamente. É tudo possível. Tudo vai depender do objeto de sucumbência que você está impugnando. Pois no caso eu estou falando de apelar, mas não adesivamente. Apelar, digamos, independentemente. Não, então você só pode apelar a partir do momento que você é intimado, tem 15 dias para apelar. Se você não apelar nessa primeira oportunidade, você não pode apelar mais depois. Então aquela história, Daniel, eu vou impugnar a interlocutória. Quando? Eu só tenho 2 momentos, que é a apelação e as contrarrazões. Uma subsequente à outra. Então, Daniel, passou 15 dias, eu não apelei. E a parte contrária também não, acabou o processo. Transitou em julgado, acabou. Daniel, passou 15 dias, eu não apelei, mas a parte contrária apelou. Então eu vou ser intimado para contrarrazoar, vou poder impugnar a interlocutória nesse caso. Tá, desculpa, mas há casos em que a mesma questão pode me levar a contrarrazoar e apelar para garantir não. Por alguma razão? Não, possível.
Só se for uma apelação adesiva. O que é apelação adesiva? Você tem uma sucumbência recíproca na sentença. Então eu pedi 10, o juiz me deu 8. Falei, porra, 8 já tá bom. Só que a parte contrária apelou para dizer pro tribunal que eu não mereço nada. Eu falei, é? Você tá me arrastando pro tribunal? Então toma uma apelação adesiva que eu vou pedir para aumentar de 8 para 10. Mas perceba, foi uma parte da sucumbência da sentença que eu resolvi não apelar. Porque se a parte contrária também não apelasse, o trânsito do julgado já era bom para mim. Mas como a parte contrária vai me arrastar até o tribunal, eu vou falar, eu vou pegar uma carona aqui, ó. E já que o tribunal vai decidir mesmo, eu vou tentar melhorar a minha situação também. Então, aí seria necessariamente o recurso adesivo. Necessariamente. Recurso de apelação adesivo. Tá? Bom, é isso. É isso, só falando do primeiro grau, porque se a gente fosse falar do segundo grau, a gente sai daqui 11 horas da noite. Mas é isso aí. Deu para ter uma ideia aí. E cá entre nós, hein, os maiores problemas estão aí mesmo, né? No segundo grau as coisas são bem mais tranquilas. No Tribunal de Superposição também. Então acho que valeu aí pela reflexão. Pensem, né? Eu trouxe aí vários problemas para vocês, fontes de inquietação, mas o novo CPC hoje é isso mesmo, tá? Só uma última consideração. Eu fiz hoje uma palestra bem crítica ao novo CPC, te trouxe vários problemas e tudo mais, mas é cedo ainda para a gente abandonar o novo CPC, tá? É isso, né? Quer dizer... eu tô falando sério agora, porque... Então, pode ser. Eu imagino que não demore muito para vir a primeira lei de reforma do novo CPC e quem sabe a gente volte àquele, né, aquele caráter intermitente de alterações, ano sim, ano também. Tudo pode acontecer, mas a ideia é a seguinte, a gente não tem nem 2 meses de vigência, né? Se a gente não der tempo ao tempo, a gente nunca vai poder descobrir se o CPC realmente é uma desgraça mesmo ou se ele presta. Então vamos ter uma fé, vamos ter um pouco mais de fé. As coisas elas tendem a se acertar. Foi uma palestra meio pessimista, né? Mas assim é a vida. Vamos encerrar então? Então, obrigado.